Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro. Compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente, meus amigos, minhas amigas. Vamos falar sobre Bahia e Fortaleza, jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série A nessa quinta-feira. A gente já sabe sobre a força máxima do Bahia que volta a ficar à disposição, mesmo que alguns atletas ainda não tenham condições de atuar por 90 minutos. E aí a gente fala de Carlos Alexandre, de Gilberto, de Everton Ribeiro. Mas a gente tem que entender um pouco também sobre o outro lado, sobre o nosso adversário, sobre a equipe do Fortaleza, que vive um momento delicado dentro do Campeonato Brasileiro da Série A, e aí uma faca de dois gumes, né? Tanto podemos ver um Fortaleza desesperado e perdendo o controle e tentando de qualquer forma ir adiante, ou um Fortaleza realmente incomodado, mas esse incômodo elevando o nível de concentração ao ponto da equipe conseguir lidar com as situações da partida, né? Mas como é que vem o Fortaleza do lado de lá em termos de escalação, de disponibilidade, de desfalques e tudo mais. A galera do futebol cearense trouxe aí pra gente, ó. Para o duelo de tricolores, Brits é dúvida, mas Bruno Pacheco retorna após dores no tornozelo. E na matéria fala sobre um jogo. A incerteza envolve o zagueiro Emanuel Brits, que recentemente se recuperou de uma pneumonia e voltou a treinar com o elenco tricolor. De acordo com o GE, a comissão técnica definirá nesta quinta se o defensor viajará para Salvador, nessa quarta, perdão. Apesar da possibilidade de desfalque, Martim Palermo contará com o retorno de Bruno Pacheco, lateral esquerdo, que sentiu no aquecimento no confronto diante do Atlético Mineiro, estará à disposição para o Clássico Nordestino. Pacheco, que inclusive fez gol contra o Vitória da Bahia, né? Jogo que aconteceu nesse segundo turno lá no Castelão, vai estar à disposição para essa partida. Quem volta no Bahia é Caio Alexandre, ele retorna após um bom tempo aí fora por lesão. Deu entrevista coletiva ontem e eu tive a oportunidade de ser o primeiro a questioná-lo. Vamos ver aí uma parte dessa coletiva de Caio Alexandre. Tem que ter áudio, né, Matheus Barbaço? Tem que ter áudio, né? Me ajude a te ajudar, né? Agora sim, meus amigos, vamos lá. Vamos ver o que Caio trouxe pra gente. Coletiva com o meia Caio Alexandre. Caio, a primeira pergunta é de Matheus Barbaço. Ele fala: Caio, ao longo desse período em que você ficou fora, Nico conseguiu ter um grande destaque. O próprio Ceni falou que vocês dois têm características que se completam. Acha possível jogarem juntos? Eu acho que eu e Nico somos jogadores com a característica um pouco diferente, mas grandes jogadores que desempenham bem a função ali de primeiro volante, uma função que eu gosto muito, que o Nico também gosta. Se for da ideia de jogo do professor e depender do jogo também que a gente possa jogar junto, seria uma honra. E também se for a escolha dele por um ou por outro, eu tenho certeza que o Bahia vai estar bem representado. Vai de acordo com o que o jogo vai pedir. Então a gente também trabalha aqui no clube junto, trabalha um contra o outro, uma disputa muito leal. Eu sei da qualidade dele, ele sabe da minha qualidade. Eu acho que com isso só tem a ganhar o Bahia. Quem o professor escolher para jogar vai estar bem servido. Se tiver que jogar um ou outro também, ou junto, eu tenho certeza que o Bahia vai estar bem representado. Agora a pergunta é de Jailson Baraúna, Vinícius Daniel, Dida Negrão, Flávio Lordelo e João Bahia. Caio, foram muitos dias longe da agonia dos jogos e fora de campo. Eles querem saber o quão difícil foi e como é controlar a ansiedade para jogar e reencontrar o torcedor. O que significa para você, tendo em vista que o Bahia está na luta pela vaga direta da Libertadores? Cara, foi um período muito difícil. Ficar de fora dos jogos, inativo, foi muito ruim para mim. Eu sou um cara que desde que cheguei aqui, joguei uma temporada inteira sem lesão, até o meio dessa temporada também sem nenhum tipo de lesão. Passei a marca de 100 jogos e logo depois disso tive uma Verdade. lesão um pouco séria na minha Período que ele tá perna. mais tempo fora aí. Mas foi um período muito de aprendizado também, um período que renovei minha mente, me apeguei mais com meus familiares, me apeguei mais a Deus. E eu acho que foi importante esse processo para que eu pudesse voltar hoje e reencontrar o torcedor na Fonte Nova. É um momento sempre especial.
é a minha casa, onde eu me sinto bem, e eu tenho certeza que quinta-feira eles farão uma grande festa para nos apoiar, e meus olhos vão brilhar quando eu entrar em campo, para que, se Deus quiser, eu possa ajudar o Bahia a triunfar e a gente seguir firme na busca da Libertadores. Pergunta de Nilson Luiz, Manuel Nascimento, Onildo Rodrigues, Reginaldo Lima e Maria Vitória Pires. Caio, qual a importância dessa pausa da data FIFA na preparação e quais são suas condições para o jogo de quinta-feira? A importância da data FIFA é que a gente cada vez mais vem se entrosando, a gente tirou esse tempo para treinar e continuar melhorando aquilo que a gente vinha fazendo bem. Então, foi importante até para outros jogadores que também estavam lesionados, voltar ao ritmo de treino, voltar ao ritmo de jogo, entender novamente o sistema de jogo, entender como é que funciona o dia a dia no campo. E em relação às minhas condições, eu estou muito bem, venho trabalhando muito forte, me dediquei muito nessa transição, que é uma transição aqui que também eu tenho que dar os parabéns ao clube, aos fisioterapeutas, ao departamento médico, me ajudaram muito a eu voltar em plenas condições, foram trabalhos diários aqui. Pergunta agora de Samara. Tá aí, rapaziada, parte da coletiva de Alexandre, depois a gente traz a outra parte e comenta de maneira um pouco mais aprofundada. Mas é legal ouvir Caio falar sobre esse retorno, né? Ele é uma peça crucial, não só taticamente e tecnicamente, mas pro aspecto anímico, né? Ele é uma liderança, querendo ou não, para esse plantel, para esse elenco. É um cara que torna o dia mais leve, a gente vê em todos os vídeos de bastidores. Então ter Caio de volta levanta o astral do time, sem sombra de dúvidas, né? Eu acho que ele é um bom transportador da energia do torcedor para os demais companheiros, assim, sabe? Então que bom que ele tá de volta e certamente deve contribuir muito nessa reta final de brasileiro da Série A, não tenho dúvida disso. Outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje, meus amigos, é sobre arbitragem para esse jogo. Rodrigo Klein, ele que vai apitar Bahia e Fortaleza pela 34ª rodada do Brasileirão na Fonte Nova. Rodrigo Klein envolvido já em algumas... Qual árbitro que não é também, né? Envolvido em polêmicas de arbitragem, né? Do jeito que funciona a nossa arbitragem, sem critério, sem profissionalismo, é normal, é comum, infelizmente, né? Mas, enfim, ele que vai apitar esse jogo às 18 horas na Fonte Nova. A parte majoritária da arbitragem para essa partida são federados aí a FGF, né? Como o Rodrigo Klein, que será o árbitro principal, mas ele também vai ser auxiliado por Bruno Bosquilha, do Paraná, e o Michael Stanilau, do Rio Grande do Sul, tá? Quarto árbitro aí vai ser o André Luiz Esquetino Policarpo Bento, de Minas Gerais. E o VAR ficará sob o comando Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul também, auxiliado por André da Silva Bittencourt e Flávio Rodrigues de Souza. Ali. Flávio Rodrigues de Souza e Bins no VAR, Klein no apito. A gente tem falado pouco assim sobre a arbitragem, porque o Bahia tá bem, né? Porque o Bahia tá fazendo a sua parte, porque o Bahia tá de boa ali no campeonato, mas se a gente parar para fazer as contas aí, foram vários os jogos aí que o Bahia passou por problemas também, que foi prejudicado e tudo mais, né? A gente falou sobre o peso desse jogo, né? O peso dessa partida, os retornos do Bahia, os desfalques do Fortaleza, o que teremos aí pela frente, e eu acho que algo interessante a salutar é a estrutura hoje do brasileiro da Série A, porque com o triunfo do Botafogo perante o Sport, do jeito que foi, né, com gol no finalzinho, o Botafogo acabou passando o Bahia. Então o Bahia vai ter que escalar essa montanha aí e passar o Botafogo, vai ter a oportunidade já diante do Fortaleza. Já o Fortaleza é o penúltimo. Mesmo se vencer, o Fortaleza não sai da zona. Se vencer, vai a 34. Ainda tem que torcer ali por outros resultados e tal, para poder conseguir esse objetivo aí, mas a situação do Fortaleza está bem delicada. Então, um panorama aí do campeonato para a gente se situar a respeito da situação das equipes. É isso, meus amigos. Se gostou, já sabe, deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, que é muito importante pra gente. Um abraço, tamo junto, até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Mário Nordeste. E você?